Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez com a revisão do capítulo 840. Como a revisão vai sair um pouco mais tarde, Saiu um pouco mais tarde, eu não vou fazer o resumo do capítulo, porque eu acredito que todo mundo já leu. Então eu separei os pontos mais importantes e eu vou discutir com vocês, até porque os pontos são bem grandes e se eu fizesse o resumo do capítulo, a revisão ia ficar mais gigantesca do que ela geralmente fica. Então, vamos por partes, A gente ainda continua com o pedido de capa, vai demorar um pouco, como eu já disse na última review, para entrar na próxima história de capas. Eu já fiz um vídeo uma vez sobre as possíveis histórias de capas, eu acho que não vai mudar muita coisa, algumas opções que eu disse ali ainda podem vir a acontecer. Enfim, vamos para o capítulo. O capítulo começa basicamente de onde ele parou, com o Yonji confirmando que todos aqueles soldados eram clones, algo que muita gente tinha chegado nessa conclusão, e que humanos podem ser fabricados, o que é um negócio bem complicado e bem dor de cabeça para o universo de One Piece. O quanto de gamas isso pode abrir, não tem como a gente lidar por enquanto. Os pacifistas já eram um caso à parte, um caso para se preocupar. Agora, humanos, porque pacifistas são mais como robôs, meio que androides, ciborgues, uma coisa mais assim, acho que mais androides, acho que ciborgue já não entra. E agora, dizer que humanos podem ser fabricados do zero só piora tudo. E, para grande surpresa, acho que o que mais surpreendeu todo mundo nesse capítulo é o fato de que o brilhante cientista, que é o Jade, que ninguém estava dando muito para a cabeça dele, Homens conversam com seus punhos. Como assim? O cara é um gênio. Mas tudo bem. Ele não trabalhou com ninguém mais, ninguém menos do que Vegapunk. E todo mundo ficou tipo, ok, tudo bem, ele trabalhou com o Vegapunk. E uma coisa que todo mundo já tá incomodado com o fato de que o Vegapunk é um personagem que foi citado há mais tempo na história e nunca realmente deu as caras. E mais uma vez ele é citado, então fica aquela expectativa de a gente finalmente conhecer o lendário Dr. Vegapunk. E o fato de ele trabalhar com o Jade só dá uma pulguinha atrás da orelha, porque a gente sabe que ele já trabalhou com o Caesar. A gente sabe que tipo de pessoa o Caesar é. E agora a gente descobre que ele já trabalhou com o Jade. E a gente tá vendo que tipo de pessoa podre o Jade é. Então abre uma grande dúvida. Que tipo de índole tem o Vegapunk? Porque ele não tá parecendo ser uma boa pessoa. Se a gente pensar naquele velho ditado, me diga com quem andas que eu te direi quem és. Tá bem mal acompanhado, assim. Então talvez ele acredite que não importa as más companhias. Tem um outro ditado que diz, melhor sozinho do que mal acompanhado, mas pode ser que ele pense que é melhor mal acompanhado do que sozinho, porque os trabalhos dele ele não consegue desenvolver sozinho. É a grande dúvida. A única coisa que a gente tem para pontuar que a índole dele ainda pode ser boa é a questão de que a terra natal dele, aquela lá que o Frank ficou no time skip, aparentemente recebeu bastante ajuda do Vegapunk, Ele desenvolveu, ele colocou o lugar no mapa, entre aspas, e isso mostraria que ele não é, assim, uma massa completamente podre. E aí vocês me dizem, mas Tsuki, ele ajudou o Kuma, isso não quer dizer que ele é bom também? Não necessariamente, a gente não sabe o que o Kuma ofereceu em troca pro Vegapunk ajudar ele. Sim, é suspeito, muito suspeito, o Vegapunk ter ajudado o Kuma, mas ninguém tem uma razão clara quanto a isso. Muitas pessoas teorizam, eu fico meio assim na dúvida quanto a isso, do Vegapunk ter ligação aos revolucionários. É possível, porque no resto do capítulo a gente diz até que nos é dito que o Vegapunk foi preso. Então isso significa, como a gente sabe que ele trabalha com o governo, que ele pode ter sido obrigado a trabalhar para o governo uma vez que ele foi preso. Ou não, ele pode ter entrado num acordo com o governo e tá lá, tipo, ok, eu tô preso aqui, tenho que fazer as coisas que eles querem, mas posso continuar fazendo as minhas pesquisas. A única coisa que a gente pode saber é que, no mínimo, ele é rebelde. Sim, sabe? Ele pode não ser revolucionário, mas ele é rebelde, porque apesar de ele estar trabalhando pro governo, ele aceitou o pedido de um revolucionário para ajudar um bando de piratas. Então, pelo menos rebelde o cara é. É a única coisa que a gente pode afirmar sobre ele. E uma coisa que me chamou bastante atenção numa das revelações do Yonji é a descoberta do fator de linhagem. Eu acredito que eu nunca disse isso em vídeo, ou se disse em vídeo foi há mais de 1 ano atrás, alguma coisa assim.
Eu acredito que o hack funcione mais ou menos no estilo da história da evolução das espécies, sabe, a teoria de Darwin, de que de acordo com cada geração, essas habilidades vão se tornando mais fortes. O que eu quero dizer? Que, como a gente sabe, o hack do rei, ele é algo que depende da sua linhagem, ou seja, depende de quem eram seus pais. Né? Não é uma coisa que você pode desenvolver, é uma coisa que vem de nascimento. Ou seja, alguma coisa diferente há na sua família para que você acabe desenvolvendo ele. Então, se a gente voltar lá atrás, quer dizer que assim, como disse, acho que foi o Rayleigh que disse que todos têm o hack naturalmente, mas nem todo mundo desenvolve. Então, tipo, poderíamos pensar que todos podem ter, entre aspas, disposição ao hack do rei. Mas assim, bem pouquinho, assim, mínima. E com o passar das gerações, esse número vai aumentando, até que existe algum parente, né, algum descendente que desenvolve esse hack. E a partir de então, os seus descendentes vão ter esse hack mais e mais forte. Isso justificaria, por exemplo, a questão de filhos de personagens tão fortes serem tão temidos. Porque, por exemplo, a gente conhece o Rei dos Piratas, a gente sabe que o Rei dos Piratas é um monstro em hack. A gente descobre que o Rei dos Piratas teve um filho. Pô, se levarmos em conta de que o hack vai ficando cada vez mais forte a cada geração, quer dizer que o filho dele vai ser ainda mais maluco no hack. Ele vai ter um hack monstro, ou vai despertar ainda quando criança. O que realmente aconteceu. O Ace despertou o hack dele numa explosão, acho que aos 12 anos, 13 anos, para salvar o Luffy. O mesmo acontece com o Dragon. Pô, o Dragon é o cara mais procurado do mundo. E ele tem um filho. Tipo, o filho dele é um monstro. Essa é uma ideia que eu tenho bastante tempo, dessa questão de que as gerações futuras ficam cada vez mais fortes. Pode ser que seja isso que eles tenham descoberto. E por causa disso, eles aprenderam a manipular essa linhagem, fazer com que, por exemplo, a seguinte geração pule alguns estágios e avance as suas forças mais rápido, sabe? Ou algo do gênero, ou quem sabe fabricar um hack do rei artificial. Porque essa questão de você nasce com o hack do rei, você tem uma predisposição de acordo com sua família, é algo que ainda precisa ser explicado. E pode ser que entre aí nessa faixa. Pelo menos quando falou dessa questão, foi a primeira coisa que eu pensei. E também o Yonji nos revela que o time de pesquisa se separou, né? Quando o governo mundial falou, mano, essa pesquisa é perigosa, vamos separar essa galera porque isso vai dar merda. Ele diz que o Jade conseguiu fugir e o Vegapunk não. Isso é muito importante a gente lembrar, porque isso significa que o Oda pode inserir a qualquer momento da história daqui pra frente qualquer pessoa que a gente já tenha conhecido, que a gente ainda vai conhecer, que trabalhou tanto com Jade quanto com Vegapunk. Por exemplo, uma personagem que deveria ser importante, mas até agora não sabemos de muita coisa, que é a mãe do LOL. A mãe do LOL era uma Di, ela passou o sobrenome para os filhos dela, só que disse que era um nome secreto. Ou seja, alguma coisa essa mulher estava sabendo. E num grupo de pesquisas que estudam DNA, que estudam criação humana, alguma coisa assim, eu acredito que um médico, uma médica, seria muito bem aceito. Né? Não quero dizer, nossa, Tsuki, você quer dizer que a mãe do LOL está metida em todas essas histórias? Não necessariamente, a gente não tem nada que confirme isso, mas eu acho que ela é uma pessoa que tem muita informação para ela saber que era um nome perigoso, e eu coloquei ela como um exemplo para vocês verem que outros personagens que a gente já conheceu podem ter feito parte desse tipo de pesquisa, porque foi dito no plural, a menos que a tradução mude depois e descubra que era só os dois, que eu não acredito, porque com uma pesquisa tão grande você precisa de muitas pessoas. Mais pra frente o Oda vai acabar entrando nessa tecla aí e aparecendo outras pessoas aí envolvidas nessa grande pesquisa. Outra coisa que o Oda ainda pode abordar é a questão de que os clones são baseados, não, são cópias de soldados selecionados a dedos. E eu fico imaginando, outra coisa que o Oda pode colocar mais pra frente. Então, quem seriam as bases desses clones, né? Quem teriam sido usados a priori para criar todo esse exército? Nós percebemos nesse capítulo que o Vergo não é um clone também. Eu já não acreditava que era, porque ele é mostrado ele criança no flashback e tudo mais. E a gente confirmou que os clones são criados e eles desenvolvem a idade adulta em 5 anos, o que tira as chances do Vergo ser um clone, mas ele ainda pode ser a base
pra alguma coisa assim, quem sabe? Porque ele é muito parecido. Mas eu meio que descartaria essa ideia, porque eu acho que eles são muito parecidos com o Vergo, mais porque o Oda às vezes dá umas bugadas no traço, assim, né? Da mesma coisa que o do Flamengo, por exemplo. Se você colocar um óculos no Zoro, você vai perceber que o Zoro, na verdade, é o do Flamengo, né? Então tem essas coisas no traço do Oda, então eu não acho que o Vergo tenha realmente a ver com essa história. Mas eu acho que o que chama mais atenção nesses clones, a diferença dos pacifistas, é que eles têm emoção, né? Eles são capazes de rir, eles são capazes de se emocionar. Quando o Ichiji e o Niji chegam à ilha, eles saem correndo, nossa, os mestres chegaram e tudo mais. Diferente dos pacifistas, né? Que até então a gente vê que o Kuma perdeu toda a emoção. Então, é estranho, por que o Jadi ia querer incluir emoções, né? Se ele só quer usar eles como um exército e tá aqui pro povo do país dele também, meio estranho isso daí, mas é uma coisa que eu fiquei pensando a respeito, né? A diferença dos clones para os pacifistas, por exemplo. Outra coisa que pode ser piração minha, assim, sabe? Que eu fiquei imaginando, assim, mas e se? E se? Quando o Yonji diz que são soldados perfeitos, leais e que não temem a morte, ainda quando eu tava lendo os spoilers, eu pensei, tipo, são soldados iguais os Di. Porque se você parar pra pensar, os Di são soldados perfeitos. Eles lutam ou até eles ganharem, ou até você conseguir entrar em um acordo com eles, ou até eles morrerem. E se eles forem leais a você, Barba Negra nesse caso não entra nessa teoria, não entra nessa ideia. Se eles forem leais a você, eles vão fazer de tudo pra te ajudar até o fim. Cara, você consegue imaginar o que é lutar com o Di? A melhor exemplo é a luta do Ace com o Jinbei. Durou uma semana, porque o Ace não abria mão, de jeito nenhum. Então eu fiquei pensando assim, cara, se a gente for ver o mundo de One Piece, os soldados perfeitos são os Dis, mano. Eles não temem a morte, eles vão bater até cair e são extremamente leais. Mais uma vez, lembrando que nessa ideia o Barba Negra desfoca completamente. Não só porque ele tem medo da morte, né, que ele teve uma crise quando o Oyagi disse que ia matar ele, como também que ele foi o maior traíra de One Piece até o momento. Eu fiquei pensando, será que o governo mundial fica nessa ideia fixa de criar um exército de gigantes, né, a gigantilização? Porque a Big Mom quer fazer isso para a família dela, mas o governo mundial quer fazer isso também. Será que eles não querem criar um exército de gigantes e criar soldados perfeitos também, já que o Vegapunk está trabalhando para eles e criando os pacifistas? Porque o governo mundial enfrentou algo similar na guerra de 800 anos atrás, o que seria muito WTF. Por isso que eu disse que é uma ideia muito, pode ser viajada, porque 800 anos atrás, será que o reino antigo possuía uma tecnologia desse tamanho? E será que esses guerreiros que o governo mundial tenta criar é baseado nos Dis de antigamente? Eu não sei, gente, mas foi, olha, é um ponto assim meio maluco, mas foi a primeira coisa que eu pensei quando ele estava alardeando sobre esses soldados perfeitos. Seria um negócio bem cabuloso e seria uma das motivações pelo qual estudar sobre o reino antigo é proibido, porque se a galera souber que eles tinham esse nível de tecnologia, a coisa pode ficar feia, né? O capítulo segue e temos mais tretas do Sanji e seus irmãos, né? A gente só vê o Sanji apanhando ultimamente, mas é porque não tem jeito, estão usando o Zeff como ameaça e o Sanji não sabe o que fazer. E nos é informado, né? Eu fiquei meio chateada a princípio, mas depois eu fiquei um pouco mais esperançosa, pois o Sanji e os irmãos foram modificados geneticamente. Eu até fiquei com uma dúvida aí, eu não sei se é erro de tradução ou um desencontro, porque na hora que o Jadi tá falando com o Sanji, ele fala que os 4 foram modificados, e são os 5 irmãos, não é? São os 4, que é o Ichiji, Niji, Sanji, Onji e Reiju, são 5, então será que um deles não foi modificado? Ou eu sei lá, tô errando na matemática, não sei, né? A gente nunca confia muito no pessoal de humanas. Falando nisso, uma coisa que eu ri muito foi coisa tosca que eu ri muito. É quando estão os irmãos parados na frente do pai, ele tá fazendo um discurso de que eles são as armas perfeitas e tudo mais, e eles não estão em ordem numérica, tá 0, 2, 1, 3, mano, nem pra fazer uma fininha em ordem numérica, sim, eu ri desse detalhe tosco, desculpa. Todos os irmãos foram modificados geneticamente, mas o Sanji moiou, o Sanji não deu certo.
Isso é bem interessante e ainda bem que isso aconteceu, né? Gosto muito, como eu já falei em várias revisões anteriores, da ideia de que o Sanji, o Zoro e o Luffy eram mais fracos e superaram seus limites, superaram expectativas e se tornaram fortes, do que imaginar que o Sanji faz tudo isso porque ele é um super-humano, né? Um mutante. Apesar de que eu acho que ele já é um mutante, uma vez que ele teve genes alterados, mesmo que não dê muito certo, ele já seria um mutante. Mas é um mutante meio falho, assim. Então, enfim, seguimos em frente. E durante essas histórias, a gente vê o Sanji, né, durante esse flashback, alimentando um ratinho, literalmente um ratinho. E nessa cena podemos ver que ele está lendo o livro de Norland, o Mentiroso, o que é muito bacana. Quando nós descobrimos que o Sanji não nasceu no West Blue, foi no arco de Jaya, que ele fala que ele lia Norland quando era criança. E a Nami fala, ué, mas aqui diz que Norland foi impresso no North Blue. E ele diz que ele nasceu no North Blue. E do lado dele, assim, no chão, tem um livro, o Almanaque Ilustrado das Akumas no Mi, que é bem bacana. O que eu acredito que ou foi uma falha que aconteceu na história, ou ele folheou muito rápido esse livro, porque o Sanji, no arco de entrada dele, lá no Baratie, ele não sabia muito sobre as frutas do diabo. E não só isso, quando o Luffy caiu no mar, ele ficou só olhando assim, e o Zeff teve que dizer pra ele, olha, se o usuário cai assim no mar, ele não vai voltar não, você tem que ir atrás dele. E ele ficou puto, pô, Zeff, por que você, seu velho de merda, por que você não me disse antes? E pula atrás do Luffy, que é uma cena que eu adoro muito. A primeira e uma das muitas vezes que o Sanji vai ter que pular pra salvar o Luffy. Então, ou ele passou muito rápido esse livro e não chegou a ler os detalhes, ou ele acreditava que era uma lenda, ou ficou uma falha aí, né? Porque pra alguém que tem um livro de Akuma no Mi não saber que se o cara cair no mar ele não vai conseguir nadar, é uma falha, né? Pode ser que o Sanji tenha esquecido esse detalhe também, né? Mas não sei, não parece o tipo de pessoa que faria isso. E também nos é comentado uma coisa muito importante por parte do Jade, que é a mãe do Sanji e o legado dos mortos. Sanji, não há razão para você seguir um legado dos mortos, a sua mãe já morreu há muito tempo. Isso é complicado porque o Sanji aí nesse flashback eu acho que ele deve ter uns 7 para 6 anos, 6 para 7 anos. E se a mãe morreu há muito tempo, a menos que por muito tempo o Jade seja 2 anos, não era pro Sanji sequer lembrar da mãe dele, né? Era para ter umas lembranças bem vagas. Mas aparentemente, pelo que ele disse, ela era uma cozinheira e ele herdou esse gosto por cozinhar dela, mesmo que seja da imagem dela, de alguma coisa que ele soube sobre ela. Mas um detalhe que a Reiju é muito destacada nesse capítulo, nos flashbacks, dizendo coisas como, olha, eu não concordo com o que eles fazem, mas se eu não apoiar eles, não rir junto, eu vou acabar apanhando também. Isso me lembrou bastante a figura da Anastácia de Cinderela, porque em muitas versões do conto da Cinderela, e em uma das versões da Disney também, nós vemos que das irmãs postiças dela, a Anastácia na verdade gosta da Cinderela e tenta ajudar ela, tenta conviver bem com ela, só que na verdade ela tem mais medo da mãe do que tem simpatia pela Cinderela. Então ela acaba ficando com a outra irmã, ajudando a maltratar a Cinderela em alguns casos, em algumas versões. E mesmo assim a gente vê que ela gosta da Cinderela no final das contas, só que ela não tem coragem de contrariar a mãe. Nesse caso lembrou muito a situação da Reiju, a gente vê que aparentemente ela gosta do Sanji, ela se preocupa com ele, porém, no entanto, todavia, não tem coragem suficiente para contrariar o pai. O que significa que pode ser, está caminhando para que ela seja uma aliada nesse arco. Mas ela ainda precisaria passar por uma lufelização. Ou seja, ela precisa ter mais contato com o Luffy, para o Luffy mudar um pouquinho as ideias dela. O que não precisa ser necessariamente muito contato, porque o Luffy não é só um pirata de 500 milhões de berries e o capitão do Sanji. Ele é o pirata louco que invadiu Impel Down e entrou na guerra dos melhores para salvar o seu irmão, que nem sequer tinha o mesmo sangue que ele. Isso já é uma coisa assim que pisca, assim, sabe? Você, nossa, o que é o amor de um irmão, né? O que ele fez pro irmão dele. Isso é uma influência boa e pode ser que ele acabe trazendo a Reiju pro lado bonzinho da coisa, né? Agora é esperar pra ver. E o capítulo termina com a suposta morte do Sanji, que é uma cena bem estranha. E ele usando a máscara de ferro, até a máscara de ferro que ele usou nos capítulos atrás, num outro flashback que ele tinha. E uma referência não só ao filme da Máscara de Ferro, como também a questão de que o Durval também usava uma máscara de ferro. Então,
o Durval era um foreshadowing do Oda, porque ele foi confundido com o cartaz do Sanji e começou a usar uma máscara pra não ser reconhecido. E, nossa, aquela coisa que explode a cabeça, você fica, meu Deus, Oda, meu Deus, sério isso? Então é isso, gente, a minha revisão sobre o capítulo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aqui abaixo as suas opiniões, seus comentários. Ainda essa semana eu vou tentar fazer isso antes da saída dos spoilers, mas como o capítulo saiu antes do que eu previa e me embaralhou toda, eu não sei se eu vou conseguir. Mas também tem a parte 2 da review, que na verdade é a opinião de vocês sobre o capítulo, a teoria de vocês. Se você quiser participar também é só entrar no link aqui do grupo na descrição, que é o na tópico da pauta, onde vocês podem deixar as suas opiniões e comentários para os vídeos. Não se esqueça de conferir também o link do site Teorizando com Tsuki. Sim, temos um site. Temos a página Teorizando com Tsuki, que está abrindo vaga para CDC, criador de conteúdo. Dá uma olhada lá. E é isso, gente. Não se esqueçam também de conferir o link dos meus parceiros, meus companheiros, meus líderes de frota. Muito obrigada. Nos vemos no mar.